Bom dia, turma! Dando continuidade aos nossos estudos, entraremos agora no assunto de botânica, que é um ramo da biologia que estuda as plantas. Sempre que iniciamos o estudo de um reino, como o reino planta e reino metáfita, nós começamos pelas características gerais. Então, as plantas, elas são seres pluricelulares, e as células que constituem esse organismo são eucariontes, do tipo autotróficas, capazes de produzir o alimento desse ser vivo através da fotossíntese. Outra característica desse ser é que eles armazenam energia na forma de amido. Estudos apontam que plantas têm ancestral comum com algas verdes. Quais são as características que demonstram essa ancestralidade? Exatamente as semelhanças que elas têm. Em comum, por exemplo, a parede celulósica, clorofila A e B presente nas células como pigmentos fotossintetizantes, proteínas da membrana celular similares, além de enzimas que atuam no metabolismo semelhantes. No entanto, as plantas apresentam novidades evolutivas que garantiram a elas a conquista do ambiente terrestre. E essas novidades evolutivas são o desenvolvimento de estruturas para captação de água, proteção contra a perda de água, além de estruturas de sustentação que possibilitaram seu crescimento. Outras características que as plantas desenvolveram para a garantia da conquista do ambiente terrestre foi o desenvolvimento de estruturas reprodutoras protegidas por substâncias ou camadas, como os gametângios e esporos, além do embrião também ser revestido por células nutritivas. O ciclo de vida das plantas passou a ser do tipo de alternância de gerações. Isso significa exatamente o quê? Que as plantas têm duas fases de vida. Uma fase em que o organismo se apresenta como diploide e outra fase em que o organismo se apresenta como haploide. Quando o organismo é diploide, apresenta dois conjuntos de cromossomos, portanto é 2N, ele é chamado de esporófito. E esse esporófito é que passa por um processo de meiose que forma esporos. Nas plantas, a meiose sempre é espórica, ou seja, a meiose será o processo de divisão em que se formarão esporos do tipo N. E cada um desses esporos tem potencial para formar um organismo haploide que é denominado gametófito, e ele apresenta só um conjunto de cromossomos, por isso é um organismo N, haploide. Esse organismo, chamado gametófito, através da mitose, forma gametas. Esses gametas são N, e são justamente esses gametas que passam pela fecundação para formar um organismo do tipo esporófito. Os principais grupos do reino plantas são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A princípio, esses nomes podem parecer estranhos, mas à medida que você estuda o assunto, eles vão se tornando mais comuns. Você vai se apropriando desses termos. As briófitas, elas são plantas atraqueófitas porque elas não apresentam vasos condutores. Os vasos condutores aparecem nas pteridófitas e, portanto, elas são traqueófitas. As briófitas e as pteridófitas são consideradas criptógamas porque são plantas com estruturas reprodutoras pouco visíveis ou evidentes e, portanto, são chamadas como escondidas. Elas não apresentam o desenvolvimento de sementes, diferente das gimnospermas e angiospermas, em que as estruturas reprodutoras são visíveis e evidentes e, portanto, consideradas fanerógamas. As gimnospermas são o grupo de plantas que apresentam a presença de sementes como novidade evolutiva do grupo. As angiospermas, além das sementes, apresentam flores que desenvolvem frutos. Observando esse cladograma, podemos verificar que há um ancestral comum entre plantas e algas verdes. Para o surgimento das primeiras plantas, foi necessário o desenvolvimento de um embrião multicelular
além de estruturas reprodutoras que são arquegônios e anterídeos, do tipo feminino e masculino. As briófitas são o primeiro grupo que ainda não apresenta vasos condutores. Os vasos condutores são a novidade evolutiva que aparece nos demais grupos a partir do seu surgimento. Além disso, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas têm o esporófito como fase de vida dominante. As gimnospermas e as angiospermas apresentam sementes e crescimento lateral, enquanto as angiospermas são o único grupo que apresenta flores e frutos. As briófitas são plantas pequenas justamente pela ausência de vasos condutores, o que impossibilita um grande crescimento desse vegetal. Elas dependem de ambientes úmidos e abrigados da luz direta, podem ainda ser aquáticas. Elas têm uma grande dependência da presença de água, para evitar a perda dessa água, além de depender em relação à reprodução. Ela apresenta cutícula na epiderme e uma estrutura semelhante ao estômago. Além disso, são sensíveis à poluição. Os representantes das briófitas são hepáticas, antóceros e musgos, todos tipos de vegetais que apresentam a fase dominante do tipo gametófito. As hepáticas apresentam um gametófito com um corpo achatado e folhoso. Estão presentes em água doce ou são terrestres. Já os antóceros, eles têm o gametófito multilobado e o esporófito alongado, bem ereto. Enquanto os musgos têm o gametófito vertical, folhoso e o esporófito com uma seta e uma haste bem desenvolvida. Os musgos são os representantes utilizados para estudarmos o ciclo de vida das briófitas. No caso das briófitas, o gametófito é a fase predominante de vida desses vegetais. Observe que ele apresenta estruturas semelhantes a raízes, caules e folhas, mas nesse caso são chamados rizóides, cauloides e filóides. Nesse gametófito é que estão presentes o anterídeo, estrutura masculina que forma anterozoides, e o arquegônio, que é a estrutura feminina que forma a oosfera. É a fecundação do anterozoide e a oosfera que forma o esporófito, que é essa estrutura que cresce acima do gametófito no caso dos musgos. Esse esporófito apresenta um pé, uma seta e uma cápsula, que é onde se formam os esporos, onde cada um desse esporo, quando germina, forma uma estrutura chamada protonema, que forma um novo gametófito. O ciclo de vida dos musgos é do tipo haplodiplobionte. Então aqui nós temos um adulto gametófito que apresenta estruturas reprodutoras, anterídeo e arquegônio. O anterídeo é a estrutura que produz gametas masculinos, que são os anterozoides, e o arquegônio, que forma o gameta feminino, que é a oosfera. É o anterozoide que fecunda a oosfera, formando um esporófito jovem, do tipo 2N. Esse esporófito tem uma estrutura reprodutora dentro do esporângio, células reprodutoras. Então, é dentro do esporângio que células passam por meiose, formando esporos. Esses esporos são N, eles germinam através de mitose, formando o protonema. E esse protonema é que é o estágio inicial para a formação de um novo gametófito. E sobre briófitas, o que podemos falar ainda é a sua importância ecológica, pois são sensíveis à poluição. Além de que elas podem crescer em locais úmidos, de maneira a formar camadas umas sobre as outras, pois elas produzem substâncias que impedem a decomposição completa, formando um acúmulo de matéria orgânica, que resulta na deposição de camadas, e, portanto, a extração dessa turfeira pode servir para a preparação de solos, auxiliar no transporte de plantas, podendo ainda ser utilizada como fonte de combustível.
No ciclo de vida de Pteridófita homosporada, a formação de soros, onde os esporângios se desenvolvem e por meiose se formam esporos. Os esporos germinam, formando o protalo, e o protalo forma gametângios masculino e feminino. Ocorre a formação nesse gametófito de anterozoides e oosfera, que após a fecundação, a formação do zigoto forma um esporófito do tipo 2N, recomeçando assim o ciclo. No ciclo de vida de Pteridófita heterosporada, há o desenvolvimento de folhas diferenciadas denominadas estróbilos. No estróbilo, há a formação de esporângios masculinos e femininos. O feminino megasporângio e o masculino microsporângio. Os megasporângios formam um gametófito feminino e microsporângio um gametófito masculino. Quando o gametófito masculino forma anterozoides que fecundam a oosfera do feminino, há o desenvolvimento de um embrião 2N que forma o esporófito jovem, do tipo diploide, recomeçando assim o ciclo. A importância do surgimento das pteridófitas no planeta se refere ao fato de que elas aumentaram a retirada de CO2 da atmosfera e possibilitaram o resfriamento do planeta. Além disso, a queima de fósseis dessas plantas foi utilizada como combustível. Pode-se ainda utilizar produtos dessas plantas, como o do xaxim, que são pteridófitas de grande porte. Agora assista o vídeo com mais informações e curiosidades sobre briófitas e pteridófitas. Bons estudos! As briófitas são aquelas plantas que você costuma ver cobrindo o muro das casas. Pode ser vista também nas áreas mais úmidas dos ambientes em que você está. Parecem bastante com gramas minúsculas. Briófitas em grego significa brion, musgo, piton, planta. São plantas pequenas, eucariontes, fazem fotossíntese e são multicelulares. Essas plantas não possuem vasos que conduzem seus nutrientes. Ou seja, as briófitas não têm nem xilema e nem floema. Esse transporte de substâncias é feito por meio de difusão. Elas possuem rizóide, caulídeo e filídeo. Outra característica é que ela também depende exclusivamente da água para sua reprodução. Sobre o sistema reprodutor das briófitas, temos o gametângio masculino, é denominado de anterídeo, e seus gametas, os anterozoides. O gametângio feminino é o arquegônio, que produz apenas um gameta feminino, chamado oosfera. As células que transportam água, hidroides, e as que conduzem alimento, leptóides. Sua reprodução pode ser sexuada e assexuada, sendo que a reprodução assexuada pode acontecer por fragmentação e por produção de gemas em conceptáculos. Mas o que são as pteridófitas? As pteridófitas são plantas que possuem tecidos vasculares, mas não possuem sementes, ou seja, possuem sistemas de condutores eficientes. O exemplo mais comum desse tipo de planta são as samambaias. Com certeza você já deve ter visto, ou tem alguma em casa. Os vasos condutores são chamados de xilema e floema. Em botânica, chama-se de xilema ao tecido das plantas vasculares por onde circula a água com sais minerais dissolvidos, a seiva bruta, desde a raiz até as folhas. E o floema é o tecido das plantas vasculares encarregado de levar a produtos fotoassimilados pelo caule até a raiz e aos órgãos de reserva. Um dos eventos chaves para a invasão dessas plantas ao ambiente terrestre foi o desenvolvimento dos esporos, além de uma parede durável que lhe permitiu tolerar condições de seca. Os esporos puderam ser dispersados pela superfície da Terra através do vento. Na evolução das plantas, as pteridófitas foram também as primeiras plantas a apresentar tecido de sustentação. É por isso que elas se mantêm eretas e apresentam um tamanho maior do que a das briófitas.
As plantas pteridófitas apresentam 4 filos distintos: filo Lycophyta, filo Psilophyta, filo Spenophyta. Aqui no Brasil, essa planta é popularmente chamada de cavalinha. Filo Pterophyta. Esse filo está representado pelas plantas conhecidas por ambaias e as avencas. Possuem o maior número de espécies. Existem espécies arborescentes com caule ereto, como a samambaiaçu.